Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à lei dos senos, agora com alguns exemplos. Primeiro exemplo, num triângulo ABC, são dadas as medidas do ângulo B igual a 60 graus, ângulo C igual a 45, segmento AB igual a 8 centímetros. Determine o comprimento de AC. Então, observe que eu tenho aqui o triângulo. Nesse triângulo foi me dado dois ângulos, a medida dos ângulos B e C, e foi me dado a medida do lado AB, e a gente precisa descobrir a medida do segmento AC. Primeiramente, a gente tem que ver se eu posso aplicar a lei dos senos aqui. Observe que eu tenho o lado AC que mede x e o ângulo oposto a ele. Observe que eu tenho o lado AB, que mede 8 centímetros, e o ângulo oposto a ele. Desse modo, a gente pode utilizar a lei dos senos. Pela lei dos senos, a gente tem o seguinte, que x está para o seno de 60, assim como o 8 está para o seno de 45. Então, quando eu faço a substituição, no lugar do seno de 60, eu substituo por raiz de 3 sobre 2. No lugar de seno de 45 graus, eu substituo por raiz de 2 sobre 2. Observe que esse 2 aqui no denominador, ainda que você faça o produto dos meios igual ao produto dos extremos, você pode fazer o cancelamento dele já nessa etapa. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, então, vou ficar com x vezes raiz de 2. Raiz de 2x igual a 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Aí, vamos à próxima etapa. Esse raiz de 2 que estava multiplicando o x, ele desce para dividir, só que a gente sabe que esse número que está aqui no denominador, raiz de 2 é irracional. Então, para isso, a gente multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2 para fazer a racionalização do denominador. Note que aqui eu só multiplico 8 vezes 1, que é o elemento que está aqui na frente, que vai ser 8, radical vezes radical. Então, repete o radical e faz 3 vezes 2, 6, raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar raiz de 4 igual a 2. Então, aqui eu posso dividir 8 por 2, que vai dar 4, e repete raiz de 6. Lembrando que eu não posso dividir esse 6 por esse 2, tá? Eu só poderia dividir se tivesse um radical aqui embaixo. Mas, nesse caso, só estou dividindo esses números que estão sem radical, e o radical eu estou repetindo. Então, significa que x, o comprimento de AC, é igual a 4 raiz de 6 centímetros. Sugestão, você pode, antes de dar o play para ver a resolução desse exemplo, você pode tentar resolver eles e depois dar uma olhada para ver como é se você acertou ou não, tá bom? Vamos ao exemplo 2. Determine a medida de x do ângulo MNP. Então, observe aqui a figura, eu tenho 5 raiz de 2 e eu tenho o ângulo oposto a ele, o ângulo P, que mede 45. Note que eu tenho o segmento PN, que mede 5, porém eu não tenho o ângulo oposto a ele. O que a questão quer é que a gente resolva saiba a medida desse ângulo N, que mede X. Eu preciso descobrir quanto ele vale esse X. Se eu tivesse o segmento MP, eu poderia aplicar diretamente a lei dos senos, mas eu não tenho essa medida. Note que eu só tenho um lado e a medida de um ângulo oposto. Então, nesse caso, eu vou trabalhar esse pedaço aqui, só que a lei dos senos, a gente viu que ela não é simplesmente a razão, a divisão entre a medida dos lados e os seus ângulos e o seno dos seus ângulos opostos. A gente sabe também que tudo isso é igual a uma determinada constante de proporcionalidade,
que é 2R, que é o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Então, desse modo, eu consigo escrever a seguinte resolução. A lei dos senos, ela vai me dizer que MN, esse lado aqui, que mede 5 raiz de 2, está para o seno de P. Observe que P é o ângulo oposto a esse lado. Isso aqui vai ser igual a 2R, que é aquela nossa constante de proporcionalidade. Aí a gente vai substituir. No lugar de MN, a gente coloca 5 raiz de 2. No lugar do ângulo P, a gente coloca 45 igual a 2R. Aí a gente vai agora substituir, no lugar de seno de 45, a gente coloca raiz de 2 sobre 2. Aí a gente vai fazer meios por extremos. Note o seguinte, eu tenho raiz de 2 no numerador e no denominador, então você pode cortar. Quando eu corto, vai ficar 1 sobre 2. Mas esse 1 sobre 2 eu vou multiplicar por 2R. Então, vai ficar 2 no numerador e 2 no denominador, então a gente pode cortar. E a gente vai ficar simplesmente com R igual a 5. Então, significa que o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo mede 5. Mas, ainda assim, eu não consigo, eu não posso calcular o valor de x agora. Observe que com essa informação eu posso utilizar esse mesmo mecanismo e descobrir quanto vale esse ângulo M. Se eu descobrir quanto vale esse ângulo M, como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, eu consigo descobrir o valor de x. Então, vamos lá descobrir o valor do ângulo M. Aí a gente tem que, pela mesma lei dos senos, eu tenho que NP está para o seno de M igual a 2R. Mas NP mede 5. O seno de M eu não sei, porque eu não sei quem é esse ângulo M. 2R, a gente sabe que o raio é 5, então 2 vezes 5, 10. Fazendo meios por extremos, eu vou ficar com 10 seno M igual a 5. Aí, esse 10 que está multiplicando o seno de M passa para dividir. Então, eu fico com seno de M igual a 5 sobre 10. Aí, a gente simplifica essa fração por 5. Aí, eu vou ficar com 1 sobre 2. Veja que aqui está dizendo que o seno do ângulo M mede o meio. Aí você vai pensar, considerando o triângulo, esse ângulo M só pode ser 30, pois o seno de 30 é igual a 1 meio. Então, se eu sei que o ângulo P mede 45, eu já descobri que o ângulo M mede 30. Então, para descobrir o valor do ângulo N, a medida x, é simplesmente fazendo 180 menos 30 menos 45 graus igual a 105 graus. Vale a gente ficar muito atento que quando a gente trabalha a lei dos senos, a maioria das questões, elas não mexem com isso aqui. Mas quando você tiver apenas um lado e um ângulo, é uma boa saída você tentar descobrir o diâmetro nesse 2R para você tentar resolver as questões. E é isso. No próximo vídeo a gente vê mais alguns exemplos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchauzinho, pessoal.